Saudações, doutores e doutoras. Leônidas Ponte falando. Hoje vamos dar uma visão geral sobre os conjuntos numéricos, desde o conjunto dos números naturais até uma palhinha sobre os números complexos. Vamos lá? O conjunto dos números naturais, representado pela letra N, tá? Em alguns livros eles colocam uma barrinha do lado assim, ó, tá? Tanto faz, as duas formas estão corretas. Ele surgiu basicamente com a ideia de contar. O ser humano teve a necessidade de contar suas coisas, contar seus animais, contar seus objetos. Então surgiu a ideia dos números naturais. Perceba que normalmente você começa a contar do 1, né? 1, 2, 3. Então existe uma discussão filosófica se o zero é ou não natural. Mas olha só, você considera para o ensino médio, para a prova do Enem, que o zero é o número natural. Tá certo? Não vamos entrar nessa discussão filosófica. Então os naturais, para efeito do nível médio, da prova do Enem, começa do zero. Então 0, 1, 2, 3, 4, a ideia básica de contar. Vamos ao próximo conjunto, que é o conjunto dos números inteiros. Os números inteiros também têm a ideia de contar, só que inclui o raciocínio da dívida. Quando você está devendo para alguém, quando a temperatura, por exemplo, está abaixo, né, de zero. E os números inteiros ele é representado pela letra Z. Vamos lá então, olha. A ideia aqui é simples, ó. São os números, como o nome sugere, inteiros, tá? Com a ideia de dívida, os números negativos, né? Replicado por causa dos números naturais, colocando o sinal negativo. Então, qual é a ideia aqui, ó? Este conjunto aqui, ó, é o conjunto dos números naturais. Perceba, basicamente eu vou pegar os simétricos, os opostos dele, e colocar do lado esquerdo, tá? A ideia continua sendo de contar com a ideia de dívida. Perceba que os naturais, obviamente, estão contidos nos números inteiros. Observações aqui, ó. Do lado dos conjuntos, às vezes nós colocamos esses símbolozinhos aqui, ó, ou asterisco, ou menos, ou mais, tá? O asterisco, basicamente, quando você coloca do lado do conjunto, é para você eliminar o zero. Observe, ó, este conjunto aqui, ó, o N com asteriscozinho, é o conjunto dos números naturais sem o zero. O menos é quando você exclui os positivos. Entenda aqui, ó, quando você coloca só o menos, não quer dizer que é só os negativos, é os negativos e o zero. Em outras palavras, quando você coloca o menos, você exclui os positivos, tá? Vou pegar aqui os dois exemplos, ó. Perceba, ó, eu coloquei os inteiros com menos, o que eu fiz? Eu excluí os positivos, ó. Perceba. E aqui os inteiros aqui, ó, com mais, tá? Basicamente você exclui os negativos. Então, nós temos aqui o N com asterisco, são os naturais não nulos, quer dizer, não inclui o zero. O Z com mais do lado seriam os inteiros não negativos e o Z com menos do lado seriam os inteiros não positivos. Vamos ao próximo conjunto, que é o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. Qual é a ideia do conjunto dos números racionais? É a ideia de partido, a ideia de dividido, a ideia de quebrado. Quer dizer, quando você, por exemplo, pega um bolo e parte em várias fatias, você pega uma fatia, entenda que você não está pegando o bolo inteiro, você está pegando uma parte só do bolo, tá? Quando você vai fazer uma receita de alguma coisa, você pega só metade de uma xícara, tá? Meio copo. Então, a ideia de partido, dividido e quebrado, né, fez com que surgisse o conjunto dos números racionais. Basicamente, seriam as frações, né? Mas o conceito é um pouco mais amplo. Os números racionais é todo número que pode ser escrito na forma de fração, mas não é qualquer fração, tá? É fração formada com números inteiros, sendo que este número aqui de baixo não pode ser zero. Você sabe melhor do que eu não posso dividir o número por zero. Então, o que é o número racional? Seria uma fração. Uma fração qualquer? Não, não é uma fração pronta. É qualquer número que pode ser escrito na forma de fração. E é uma fração que tem que ser formada por números inteiros. Números inteiros em cima e o número inteiro embaixo, sendo que o número de baixo não pode ser zero. Professor, dê exemplos aí. Vamos lá. Quem são os racionais? As próprias frações, né, ó, menos 8 sétimos, 2 quintos, são exemplos de números racionais. As próprias frações são tranquilas, tá? Os decimais exatos, olha, esse número aí, ó, menos 0,5 e 3,9, são decimais exatos e eles podem ser escritos na forma de fração. Eu não vou falar, não vou explicar para vocês na aula de hoje como transformar para números decimais exatos para fração, porque isso será visto no próximo vídeo, em outros vídeos. Mesma coisa as dízimas periódicas.
tá? Dízima periódica é basicamente um número que tem uma repetição, ó. Repete aqui, ó, 27, 27, 27. Este número aqui, ó, repete o 3, ó, 3, 3, 3. Então, quando você tem uma repetição, eu tenho uma dízima periódica. Tem que ser infinito, né? Repete infinitamente. Estes números, eles também podem ser escritos na forma de fração, e isso vai ser tratado em outro vídeo. É só para você entender que todas as dízimas periódicas são racionais. Todos os decimais exatos também são racionais. Por quê? Porque ambos podem ser escritos na forma de fração. Por fim, os próprios inteiros. Os próprios números inteiros, eles podem ser escritos na forma de fração. Exemplo aqui, ó, o número 5, tá? Eu posso escrever 5 sobre 1. 5 sobre 1. Eu posso escrever 10 sobre 2. 10 sobre 2 é uma fração que dá 5 e é um número racional. Então, reforçando, quem são os números racionais? As frações, tá? Digamos assim, é o principal, e tudo que pode ser escrito na forma de fração. Lembrando que é fração com inteiros, que são os decimais exatos, as dízimas periódicas e os próprios inteiros. Vamos ao próximo conjunto, tá? Só antes disso, né? Perceba que como os inteiros também são racionais, então eu tenho aqui, ó, que os naturais estão dentro dos inteiros e os inteiros, que nós vimos há pouco, estão dentro do conjunto dos racionais. Vamos lá? Próximo conjunto é o conjunto dos números irracionais, que representa pela letra I. Os racionais lá nós representamos pela letra Q. Os irracionais são basicamente o número que, observe aqui, ó, não pode ser escrito na forma de fração com inteiros. Então tem que tomar cuidado aí, né? Então se eu tenho um número que eu não consigo escrever na forma de fração com inteiros, tá? Este número ele é irracional. Basicamente, os irracionais são os números decimais infinitos não periódicos, tá? Que nós chamamos basicamente de dízima não periódica. Então todo número que é decimal infinito não periódico ou dízima não periódica são números irracionais. Vou colocar aqui os 4 exemplos mais famosos, ó. Perceba, na hora que eu extraio a raiz quadrada de 2, se eu pegar uma calculadora, vai dar isso aqui, ó, 1,4142, vai embora, tem um reticências aqui. O que eu quero que você perceba é uma dízima, porque são infinitos números, e ela é não periódica, porque não tem uma repetição, como nós vimos no exemplo anterior, no slide anterior. Não tem uma repetição, não tem um número que fica repetindo o tempo todo, tá? Isso acontece com todos os outros. Se eu extrair a raiz quadrada de 3, vai dar este número aqui, e ele também vai ser infinito e não periódico, porque ele não tem repetição. O π, né, muito usado lá na geometria plana, na geometria espacial, na trigonometria, tá? Se você não conhece, você vai conhecer em outros vídeos. Ele também é um número irracional. E o e, que é utilizado lá no logaritmo neperiano, também é um número irracional. Todos esses assuntos serão vistos em vídeos futuros. Ok, aí o que acontece? Eu tenho os números que não podem ser escritos na forma de fração, tá? Que é os irracionais, e eu tenho os números que podem ser escritos na forma de fração, tá? Então entenda que esses dois conjuntos, eles não têm interseção, quer dizer, interseção é um conjunto vazio, não há nada em comum entre eles. Então o que acontece? Surgiu a necessidade de criar um conjunto maior, né, que é um conjunto que representa a realidade, para abranger os dois, que seria este aqui, ó, que é o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais eu represento pela letra R, e ele é basicamente a junção desses dois conjuntos, que é o conjunto dos racionais, que são aqueles que podem ser escritos na forma de fração, com os irracionais, que são aqueles que não podem ser escritos na forma de fração. O nome reais ele é dado porque estes dois conjuntos representam medidas reais, medidas que existem na realidade. Todos aqueles números lá eu consigo representar na forma real. Tá? O próximo conjunto que veremos daqui a pouco, isso não é possível. Certo? Vamos lá. Então, basicamente, o conjunto dos reais é a união dos racionais com os irracionais. Se nós formos representar pelo diagrama, nós teremos isso aqui, ó. Perceba que os naturais estão contidos nos inteiros e os inteiros estão contidos nos racionais. E perceba que os racionais e os irracionais não têm nada em comum aqui, ó. Eles são totalmente separados, tá? Os irracionais são aqueles que não podem ser escritos na forma de fração, e os racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração. Juntando os dois, forma o conjunto dos números reais. Vamos lá? Observe aí, foi o que eu falei, né? Tá? Naturais estão contidos nos inteiros, estão contidos nos reais, e nos racionais e nos reais, e os irracionais estão contidos nos reais. Vamos ao último conjunto.
que é o conjunto dos números complexos. Eu não ia colocar o conjunto de números complexos neste vídeo, tá? Mas eu lembro quando eu estudava lá a sexta série, quando eu estudava também lá a oitava série, na época era série, tá? Eu sei que hoje é ano, tá? A professora chegava numa raiz quadrada de menos 4, por exemplo, e não existia no conjunto de números reais. Ela só dizia, olha, não existe nos reais. Eu ficava com aquela curiosidade, né? E para não deixar algum de vocês aqui com essa curiosidade, eu resolvi falar rapidamente sobre os complexos aqui, só para você entender o que é, qual é a ideia, tá? Lembrando que o conjunto dos números complexos não consta no Enem. Seguindo então. A professora dizia, não existe nos reais, não existe nos reais, mas eu queria uma resposta, para esse conjunto. Então, o que acontece, né? Vou dar essa visão geral para você entender. Bom, por que o conjunto dos reais, desculpe, por que o conjunto dos números complexos, eles são estudados mesmo não existindo na realidade, tá? Perceba aqui, ó, eu tenho uma coisa que não existe na realidade, então isso aqui, ó, não existe na realidade, não existe nos reais. Aí eu vou multiplicar por outra coisa que também não existe na realidade. Perceba que eu estou pegando uma coisa que não existe, multiplicando por outra coisa que não existe, e olha que interessante, dá uma coisa que existe, tá? Este símbolo aqui é o símbolo do existe. Então, eu pego uma coisa que não existe na realidade, não dá para medir, não dá para contar, multiplico por outra coisa também que não existe na realidade, não dá para medir, não dá para contar, e encontro uma coisa que dá para medir, ó, contar, número 6 aqui, ó, 6 alunos, dá para contar 6 alunos, 6 pessoas, 6 metros, dá para medir. Então, o que acontece? Devido a essa ideia de misturar coisas que não são reais e encontrar coisas que são reais, é que surgiu realmente o conjunto dos números complexos. Isso aparece muito lá em equações. Seguindo, tá? O texto aqui fala exatamente o que eu havia comentado. Bom, então qual é a ideia? Como eles resolveram estudar os números complexos, né? Ficava muito chato ficar trabalhando com raiz de número negativo, porque basicamente os números complexos surgiram daí, de uma raiz quadrada, né, de um número negativo. Então o que eles fizeram? Para facilitar o manuseio, eles resolveram criar a unidade imaginária, que eu já represento pelo i. Basicamente o i é a unidade imaginária e ela é a raiz quadrada do menor número inteiro em módulo. Seria, no caso, o i é a raiz quadrada de menos 1. Perceba, eles criaram para facilitar o manuseio dos cálculos, porque ficava muito chato ficar trabalhando com número negativo, tá? Então o i é igual a raiz quadrada de menos 1, ou se você quiser, né, se for melhor, você pode dizer que o i ao quadrado é igual a menos 1, que dá no mesmo, tá? Então olha só, como é que ficaria o exemplo anterior usando o i, tá? Perceba, raiz quadrada de menos 4, perceba, eu sei que a raiz de 4 dá 2, né? E ficaria aqui, ó, a raiz do negativo, que seria a raiz do menos 1, que daria o i, tá? Só um detalhe importante aqui, né? Lembre-se que aqui no início, a raiz quadrada de 36, ele dá mais ou menos 6, porque tanto o 6 ao quadrado dá 36, quanto o menos 6 ao quadrado dá 36, tá? Aqui é o mesmo raciocínio, a raiz de 4 vai dar mais ou menos 2, tá? Porque tanto 2 ao quadrado dá 4, quanto menos 2 ao quadrado dá 4. E o raiz do negativo com a raiz de menos 1 dá i. A mesma coisa aqui, ó, raiz de 9 daria mais ou menos 3, e o raiz do negativo, que seria o raiz do menos 1, dá o i. Aí na hora de multiplicar 2 vezes 3 dá 6, tá? Aí o que acontece aqui, ó, o i ao quadrado, ele vale menos 1. Então mais ou menos 6 vezes menos 1 vai dar mais ou menos 6. Eu sei que você está pensando, professor, mas foi mais complicado esse cálculo aí do que lá em cima, né? Aparentemente ficou mais complicado, mas perceba que quando eu estiver trabalhando com uma quantidade grande de números complexos, principalmente em equações, tá? Confie em mim, facilita muito o uso desse i aqui, tá? Vamos lá? Então, para finalizar o nosso raciocínio aqui, ó, nós temos todos os conjuntos. Mas antes disso, né, pessoal, dá uma curtida no vídeo, compartilhe com os amigos, né? Inscreva-se no canal, ative o sininho, tá? Para a gente continuar fazendo esse trabalho. Beleza? Para concluir, então o conjunto dos números complexos, que representa pela letra C, ele basicamente abrange todos os conjuntos que são reais, né, que estão na realidade, e também os conjuntos que incluem aqui a parte do i. Todos os números que multiplicam pelo i, somam com i, diminuem com i, sei lá, divide por i, estão dentro dos complexos. Tranquilo? Pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Uma satisfação enorme estar com vocês aqui. Até mais!